Pai, a qual irá fazer uso da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que não seja ele, mas que seja o teu Espírito Santo no abrir e fechar da sua boca. Eu te peço no teu nome e no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, que a graça e a paz, do Senhor Jesus já esteja com cada um de nós nesta tarde, Como nós já ouvimos aqui por meio do irmão Miguel, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com o próprio salmista que foi mencionado, salmista Davi diz que nós precisamos guardar a lei de Deus em nosso coração para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos, desde já, meus amados, pregar aqui a palavra do Senhor mais uma vez. Estamos tendo aqui a oportunidade, mais uma vez que o Senhor tem nos dado, de poder repartir o pão da vida, meus irmãos. E sempre quando eu tenho oportunidade, irmão Miguel, eu tenho pregado a profecia. Porque o livro de Provérbios fala que sem profecia, meus irmãos, o povo de Deus se corrompe. Então o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é para quem o fim tem chegado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o destino daqueles que são desobedientes aos mandamentos de Deus. E eu gostaria, meus amados, já de abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, o versículo 3. Irmão Miguel, abra a Bíblia para mim aqui em Gênesis capítulo 6, o verso 3. Então, meus irmãos, vamos abrir Gênesis capítulo 6, o versículo 3, que a palavra do Senhor diz o seguinte: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pronto, irmão Miguel, pode botar a Bíblia ali que dá certo, eu vou usar aqui a lição. Então, meus amados, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, o Espírito do Senhor, ele não agirá para sempre na vida do homem, porque este é carnal. Os filhos que são desobedientes aos mandamentos de Deus. E nós temos aqui, meus amados, uma lição que nos mostra que no tempo do fim, meus irmãos, nos últimos dias, eu e você precisamos tomar uma atitude. Ou ao lado de Deus nós temos que tomar essa decisão, ou ao lado do diabo, meus irmãos. O que nós não podemos fazer é ficar em cima do muro. Precisamos tomar uma firme posição em um dos lados, meus irmãos. Porque o problema da igreja de Laodiceia, irmão Miguel, é que ela é uma igreja morna. Ela não toma uma firme posição nem ao lado do bem e nem ao lado do mal. Infelizmente, para a igreja de Laodiceia, perde a ambos, meus irmãos. Perde tanto as bênçãos do céu, porque não entrarão no reino de Deus, mas também perde os prazeres do mundo, ou a maior parte deles. Porque a igreja de Laodiceia, ela nem sequer abandona completamente a religião a qual ela professa, que é o cristianismo, e ela também não abandona completamente o mundo, fica no meio termo. Meus irmãos, quem professa estar esperando, meus amados, a breve vinda de nosso Salvador, deve ter uma fé assim como a fé de Abraão, uma fé, meus amados, que é valorizada porque lhe custou algo, meus irmãos. A pessoa que deu a maior oferta de todas, meus irmãos, foi o próprio Deus o Pai, conforme em João capítulo 3, o versículo de número 16. A Bíblia nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, meus irmãos, deu a maior oferta, e esta oferta custou um grande preço, meus irmãos. Ora, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Deus, na sua onisciência, meus irmãos, ele viu que a única maneira para salvar o mundo, meus irmãos, da corrupção do pecado, para livrar, meus amados, todo o universo da corrupção do mal, Deus viu na sua onisciência, tanto Deus o Pai, quanto o Filho, quanto o Santo Espírito,
As três pessoas da divindade viram, meus irmãos, que a única forma para destruir definitivamente o pecado era Deus o Pai tendo que enviar o seu Filho a esta terra para se sacrificar por cada um de nós, meus irmãos. O verdadeiro amor, meus amados, envolve uma vida de sacrifício e serviço. Nós precisamos não ter um evangelho meia boca, meus irmãos. Precisamos estar firmados ao lado da verdade de Deus. Precisamos se lembrar que o Senhor, nos últimos dias, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar Deus em espírito, meus irmãos, significa adorar Deus com a nossa consciência, com a nossa mente. E o que significa adorar a Deus em verdade? Significa as boas obras. Precisamos praticar, meus amados, as boas obras. A salvação é unicamente pela graça, mas o julgamento será por meio das obras. E aqui, meus amados, aqui diz que a fé de Abraão, meus irmãos, foi uma fé de obediência, meus amados. O exemplo de Abraão, ele foi escrito, meus irmãos, como uma advertência para nós. Assim como Abraão, ele teve uma grande fé, e esta fé, meus irmãos, não foi uma fé morta, foi uma fé viva, porque Abraão, ele obedeceu a Deus. E o pedido que Deus fez a Abraão, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria, meus amados, de executar tamanha ordem, que é sacrificar ou entregar o seu filho. E esse foi o pedido que Deus fez a Abraão. Abraão, entregue o teu filho, o teu único filho, e vai para o Monte Moriá. Ali, Abraão, você sacrificará o seu filho como oferta de holocausto para mim. E Abraão poderia ter dito para Deus: Senhor, é o meu único filho. Mas não, meus irmãos, Abraão não contestou ali a ordem de Deus. Abraão foi um filho obediente a Deus. Até mesmo o próprio Isaque, que deveria ser sacrificado, entendeu, e ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Isaque, meus irmãos, poderia também ter contestado o seu pai: Pai, cadê o cordeiro para o holocausto, pai? Eu vou ser o sacrifício? Se fossem outros filhos, irmão Miguel, desta época, fugiria. Mas não, meus irmãos. Isaque foi um filho também obediente ao seu pai, e Abraão foi obediente ao seu pai celestial. Então o verdadeiro amor envolve uma vida de sacrifício e serviço. O exemplo de Abraão foi escrito como uma advertência para nós, para quem o fim dos tempos é chegado, conforme 1 Coríntios capítulo 10, o verso 11. Meus irmãos, nós precisamos crer, meus amados, que Deus, Ele é verdadeiramente sincero com cada um de nós. Nós servimos um Deus verdadeiro. Em João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia nos diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos confiar neste Deus. Deus, meus amados, aqui diz que Ele, meus irmãos, tem prazer quando nós somos obedientes aos seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui diz: creiamos que Deus é sincero conosco, não desprezemos isso. Nós não podemos, meus irmãos, desprezar a grande bondade que Deus tem feito para com cada um de nós. Nós não podemos descartar o grande sacrifício que Deus, que Cristo Jesus, Ele pagou no ano 31 de nossa era. Jesus, Ele veio a este mundo, deixou toda a sua glória no céu, para vir a este mundo, para viver como um mortal, para sofrer as mesmas provas, as mesmas tentações, as mesmas aflições, as mesmas tribulações, os mesmos desertos que eu e você nós passamos. E Ele passou tudo isso, meus irmãos, para provar diante do mundo que é possível guardar cada um dos mandamentos de Deus. Jesus viveu como homem, cresceu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus homem. Na primeira vinda de Cristo, meus amados, Jesus veio como aquele que não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvá-lo. Mas na segunda vinda de Jesus, meus irmãos, não se engane, porque desta vez Jesus não virá para salvar.
Os únicos que serão salvos no momento da volta de Jesus serão os 144 mil. Foram aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus e mantêm o seu testemunho, o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 10, é o espírito de profecia. Então os filhos de Deus que serão salvos nos últimos dias são aqueles que foram obedientes às santas escrituras, foram aqueles que tiveram uma vida de oração, foram aqueles que estudaram profundamente a palavra de Deus, foram aqueles, meus irmãos, que não gastaram, irmão Miguel, apenas 15 minutos, 30 minutos. O que nós vemos nos dias atuais, meus amados, é que muitos irmãos não querem mais ter uma vida de oração. Muitos irmãos não buscam mais a Deus na madrugada para orar ao Senhor. Muitos irmãos não querem mais gastar tempo estudando a palavra de Deus. É interessante que o próprio Martinho Lutero, ele estudava ou tinha comunhão com Cristo ali 3 horas por dia, e ele ainda achava que era pouco, irmão Miguel. E hoje nós tiramos ali 5 minutos de oração e já achamos que oramos muito, mas estamos orando muito sim, mas é muito pouco, meus irmãos. Então nós precisamos ter um caráter reformado, precisamos viver uma vida de reforma, precisamos entender o que é uma reforma do vestuário, porque Deus ele se importa com aquilo que você veste, Deus ele se importa com as coisas que você assiste, aquilo que você ouve. É interessante que no livro de Isaías, irmão Miguel, no Isaías capítulo 33, o verso 15 e 16, ali fala dos filhos de Deus nos últimos dias. Aquele, meus irmãos, ele lá diz que os filhos de Deus são aqueles que andam em justiça, que falam que é reto, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ouvir o mal, para não ver aquilo que é ruim, meus irmãos. Hoje a maioria das pessoas, até mesmo cristãos, se sentam diante de uma televisão, almoçam ali, meus irmãos, faz a sua refeição mais forte, que é a refeição do almoço, assistindo um programa de morte. Meus irmãos, esses não vão entrar no reino de Deus, porque em Isaías 33 fala claramente que os filhos de Deus que andam em justiça e falam que é reto, que não aceita suborno, eles fecham os olhos para não ouvir ver o mal e tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, de homicídios. Então, meus irmãos, não é fácil a gente entrar no céu, mas claro, quando nós olhamos para nós, meus irmãos, realmente nós percebemos que é impossível se salvar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que é impossível nós se perdermos, porque Jesus, meus irmãos, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, Jesus ele nos concede o seu Santo Espírito. E é por meio do Santo Espírito de Cristo que nós começamos a produzir os frutos dignos de arrependimento, meus irmãos. Então nós precisamos entender, meus amados, que o fim dos tempos é chegado, meus irmãos, e que na primeira vinda Jesus veio para salvar, mas na segunda vinda ele vem, meus irmãos, para trazer agora a destruição sobre todos aqueles que foram desobedientes ao evangelho do nosso Deus. Pedro vai nos dizer: ai daqueles, meus amados, que foram desobedientes ao evangelho, às palavras de boas novas que foram pregadas pelo povo de Deus. Os filhos de Deus têm pregado as verdades do Senhor em todos os lugares. O evangelho de Deus está sendo proclamado. Hoje, meus irmãos, todos que estão aqui neste momento, meus amados ouvintes, eu tenho certeza que você já ouviu falar nesta palavra chamada Jesus. E Jesus, ele é o único que pode trazer a verdadeira libertação em nossas vidas, porque em João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus nos declara e nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você poderia perguntar agora ao irmão Ramon dizendo: mas e Satanás? Satanás ele conheceu a verdade? Sim, Satanás conheceu a verdade. E por que ele não foi liberto? É porque, meus irmãos, a palavra conhecer que aparece no Evangelho de João,
é a mesma palavra que é usada no sentido de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, uma intimidade. Então, quando a Bíblia diz, ou quando Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, o que Jesus está dizendo é, somente aqueles que têm intimidade com o Senhor é que serão libertos. Satanás, ele pode ter conhecido toda a verdade de forma teórica, mas ele abandonou a intimidade com o Senhor e foi expulso dos céus. O grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, foi expulso do céu, meus irmãos. E ele começou a enganar a terça parte das estrelas. Estrelas em profecia são anjos. E da mesma forma como ele enganou, meus irmãos, os anjos, a terça parte de anjos que foram derribados, Satanás hoje ele tem enganado muitas pessoas. Satanás ele tem enganado as famílias, meus irmãos. Muitos estão sendo destruídos. O salário do pecado é a morte. Na primeira vinda, lembre-se, Jesus veio como Salvador, mas na segunda vinda ele virá como Deus da destruição. Ele virá para destruir todos aqueles que pisaram na sua santa lei, nos 10 mandamentos, ao qual muitas igrejas hoje pregam e dizem que a lei de Deus foi abolida. Mas ai daqueles, meus irmãos, que pregam contra os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus é a base, meus irmãos, do juízo. Tiago vai dizer em Tiago capítulo 2, o versículo 10, que cada um de nós deveremos ser julgados pela lei da liberdade. E qual é a lei da liberdade, irmão Miguel? É os 10 mandamentos. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e verso 27, a palavra do Senhor nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quantos dedos nós temos nas mãos? Somando as duas mãos, nós temos 10 dedos. Quantos dedos nós temos nos nossos pés? Somando os 2 pés, nós temos 10 dedos. Você sabe por que nós temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus o Pai. Isso significa que Deus também tem 10 dedos nas mãos e também tem 10 dedos nos pés. E sabe o que significa, meus irmãos? O número 10 representa os 10 mandamentos. Nós temos 10 dedos nos pés, porque lâmpada para os meus pés é a tua lei, a tua palavra, os 10 mandamentos, e é luz para os meus caminhos. O irmão Miguel acabou de ler esse texto aqui, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ali é os 10 mandamentos. Lâmpada para os meus pés é os 10 mandamentos e luz para os nossos caminhos. Então nós temos que se firmar a cada dia na lei de Deus e meditar nela de dia e de noite, como diz Salmos capítulo 1. E o que significa os 10 dedos nas mãos? As mãos na Bíblia, meus irmãos, é um símbolo da prática, é um símbolo de obras. É com as mãos que nós exercemos os trabalhos do dia a dia. Então o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: além de nós se firmarmos na lei de Deus, na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, nós também temos que colocar esta lei em prática. Porque ai daquele que apenas prega, mas não pratica, porque é um falso profeta. É como um homem que edificou a sua casa sobre areia, não teve profundidade, e quando vieram os ventos, quando veio a tormenta, irmão Miguel, esta casa, ela veio à ruína. Então, meus irmãos, nós temos que ser o contrário disso. Nós precisamos ser como um homem que edificou a sua casa não sobre areia, mas sobre a rocha. E a rocha é a própria palavra de Deus. Dentro da Arca da Aliança, ali nós tínhamos 2 rochas. Tem. A Arca da Aliança não foi encontrada, mas ela está intacta, meus irmãos. É claro que Deus não ia permitir que a sua arca fosse destruída. E dentro da Arca da Aliança nós temos ali as 2 rochas, as 2 tábuas de pedra, que nelas, meus irmãos, está os 10 mandamentos que não foram escritos por Moisés. Muitos, irmão Miguel, têm pregado dizendo que a lei é de Moisés.
Não, meus irmãos, a lei nunca foi de Moisés. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus. Ele subiu no Monte Horebe, meus irmãos, no Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos da mão do Criador. E a Bíblia diz que Deus pediu a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra e sobe novamente no Monte Sinai, e eu escreverei com o meu próprio dedo os 10 mandamentos. Você pode encontrar isso em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Então os 10 mandamentos não são de Moisés. Os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus o Pai. E é por isso que Satanás, ele tem pregado tanto, irmão Miguel, contra a lei de Deus, para dizer que os mandamentos de Deus foi abolido, para dizer que a partir de hoje você pode adorar quantos deuses você quiser, que a partir de hoje você pode fazer imagem de escultura, que a partir de hoje você não precisa mais ter reverência, pode tomar o nome de Deus em vão, que a partir de hoje você pode guardar qualquer dia da semana e esquecer do santo sábado, que a partir de hoje você pode desonrar o seu pai e a sua mãe, que a partir de hoje você pode matar, você pode adulterar, você pode roubar, você pode mentir e você pode cobiçar as coisas de seus irmãos. Mas nós sabemos claramente que Deus, ele não muda e ele não abole nenhum dos seus mandamentos. Mateus capítulo 5, verso 17 nos declara, Jesus nos disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir. Eu vim para quê, irmão Miguel? Para cumprir. E ele diz que esses mandamentos que ele veio cumprir, ele também diz que cada um de nós também precisamos cumprir. Onde é que está escrito isso? 1 João capítulo 2, o verso 6. Lá fala: aquele que está em Cristo, esse deve andar como ele andou, nas mesmas pegadas. Se Jesus foi obediente ao Pai, nós também temos que ser obedientes. E o próprio Cristo Jesus nos diz assim, ele fala: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, assim também vós guardareis os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, meus irmãos. Os mandamentos de Jesus são os mesmos mandamentos de seu Pai, é os 10 mandamentos. E aqui, meus irmãos, aqui diz o seguinte: ele é explícito em exigir de nós fé implícita. Ele quem? Jesus. E obediência voluntária. Sabe por quê, irmãos, obediência voluntária? Porque Deus, irmão Miguel, ele nos dá o livre arbítrio. Hoje, meu amado ouvinte, você pode decidir de qual caminho você quer estar, qual caminho você vai seguir. Existe até um hino que diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje você pode decidir, hoje é o dia de salvação, mas saiba, meus irmãos, que o ontem já se foi, o amanhã ainda não existe. E Paulo vai nos dizer em Hebreus 3,13, diz: exortai-vos a cada um durante o tempo que se chama hoje. Se chama o quê? Hoje, para que nenhum de vós, irmão Miguel, seja endurecido pelo engano do pecado. Interessante que Paulo, quando mencionou esse texto, ele estava em mente, meus irmãos, citando o antigo povo de Israel, que ao sair da terra do Egito, aquele povo não queria nada com Deus. Eles saíram da terra do Egito e permaneceram pensando nas panelas de carne do Egito. Andaram durante 40 anos naquele deserto e nenhum deles, meus irmãos, nenhum dos filhos originais que saíram da terra do Egito entraram ali na Canaã terrestre. Somente Josué e Calebe, que eram os filhos originais que saíram da terra do Egito. E Josué e Calebe representam exatamente os últimos remanescentes do tempo do fim, que é chamado em Apocalipse capítulo 7 de 144 mil, que é o último povo que vai clamar contra os pecados de Babilônia. É o último povo, irmão Miguel, que não vão se ajoelhar diante do vinho da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Cada um de nós temos um livre-arbítrio.
E aqui, meus irmãos, para a gente estar finalizando a mensagem, meus amados, desta tarde, a mensagem de salvação, aqui diz que então Ele fará sua luz brilhar ao nosso redor, e seremos todos luz no Senhor, meus irmãos. Este é o desejo de Deus para cada um de nós nesta tarde, meus amados, que eu e você venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo, meus irmãos. O que nós não podemos fazer é se misturar com as trevas. O que nós não podemos fazer, irmão Miguel, é beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. O que nós não podemos fazer é ficar em cima do muro. Hoje, a última igreja, meus irmãos, deste mundo é chamada de Laodiceia, porque as pessoas, elas não querem servir verdadeiramente a Deus, irmão Miguel. O que vemos hoje é um evangelho corrupto. Pastores que estão se preocupando muito mais em comer a lã das ovelhas, se preocupam muito mais mesmo, meus irmãos, com dízimo e oferta, do que com a saúde da ovelha. São pastores que se preocupam muito mais com seus bolsos, com teologia de prosperidade, com a própria Igreja Universal. A própria Igreja Universal, meus irmãos, aquele bispo Edir Macedo, que na verdade esse não é o nome dele. O nome dele deveria ser Pedis mais cedo, porque ele só fala, meus irmãos, em venda a sua casa, venda o seu fogão, venda a sua geladeira. Hoje o evangelho se trata apenas de comércio, meus irmãos. As pessoas não pregam mais a palavra da verdade, pregam um falso evangelho, uma falsa teologia da prosperidade. Mas na palavra de Deus, meus irmãos, a verdadeira teologia da prosperidade tem tudo a ver com a guarda dos 10 mandamentos de Deus. E nenhum desses pastores, irmão Miguel, estão pregando mais a lei de Deus. Pelo contrário, hoje dentro das igrejas, os homens usam roupa colada. Aquela roupa colada mostram ali os seus músculos malhados. E tudo isso é vaidade. E um dia nós já falamos aqui, nesse trabalho missionário que eu e o irmão Miguel nós temos aqui feito, existem 5 roupas que o diabo tem feito as pessoas usarem no tempo do fim. O primeiro tipo de roupa é aquela roupa transparente, que a gente consegue ver o que está no corpo da pessoa. O segundo tipo de roupa é aquela roupa, meus irmãos, que tem um decote. E aquelas irmãs da igreja usam aquele decote, mostram os seios, é uma saia acima do joelho, e ainda tem um terceiro tipo de roupa, que é a roupa colada. E tem uma quarta tipo de roupa, meus irmãos, um quarto tipo, que é aquela roupa toda colorida, que parece um carnaval, meus irmãos. E ainda tem um quinto tipo de roupa, que é a roupa cheia de brilho, cheia de brilhante. Mulheres usam até mesmo aqueles saltos altos, cheios de brilhante. Usa aqueles relógios, homens usam aquele relógio de prata aqui, né? Relógio de ouro. As mulheres também usam aquela maquiagem pesada no rosto, mas tudo isso é vaidade, meus irmãos. Tudo isso vai ficar para trás. E os que tais coisas praticam, meus irmãos, serão destruídos no momento da segunda vinda de Jesus. Hoje as pessoas querem comer o que querem comer, não se porta mais com a alimentação original, mas a palavra de Deus, irmão Miguel, diz que o povo do tempo do fim, o último Elias, será um povo vegetariano, um povo que vai voltar à alimentação original, como lá no Jardim do Éden, onde as pessoas não comiam alimentos carne, as pessoas eram vegetarianas. A Bíblia diz que no tempo do fim, lá no novo céu e na nova terra, não haverá mais morte, ou seja, ninguém mais vai ter que matar animais para comer, irmão Miguel. Nós vamos se alimentar novamente do fruto, dos frutos que Deus deixou lá no Jardim do Éden, meus irmãos. Então a mensagem de saúde tem que ser pregada nos últimos dias. A mensagem da reforma do vestuário tem que ser pregada nos últimos dias. Hoje, irmão Miguel, até mesmo dentro das igrejas, tem pregado uma falsa música. Hoje dentro das igrejas nós vemos samba, forró, esses corinhos de fogo. Corinhos de fogo, meus irmãos, é algo totalmente, irmão Miguel, diabólico. As pessoas cantando aqueles corinhos, aqueles forró dentro da igreja, samba, jazz, blues, tudo isso, meus irmãos, é fogo estranho, é rock and roll dentro da igreja. Mas eu e você, nós não podemos se contaminar com o vinho de Babilônia. Nós temos que tomar hoje uma firme decisão, ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Qual é o Deus que nós realmente vamos querer servir? Mas como aqui foi finalizado, Jesus deseja, irmão Miguel, que cada um de nós
venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Por que o sal da terra? Porque o sal, ele era usado, meus irmãos, para manter e conservar os alimentos, para purificar. Da mesma forma, o Senhor Jesus quer que cada um de nós venhamos a trazer uma purificação e conservar a vida eterna para a vida de outras pessoas. Jesus deseja que eu e você, meu amado ouvinte, também que me acompanha por meio da internet, Deus deseja que você seja um instrumento de Deus para levar uma mensagem de purificação, assim como o sal era usado para purificar os alimentos, que você seja um instrumento de purificação na vida de outras pessoas e se torne também a luz do mundo, porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Então esta é a mensagem, meus irmãos, que Deus tem colocado no meu coração nesta tarde, para estar compartilhando com cada um de vocês, e que cada um de nós possamos, né, irmão Miguel, a cada dia nós venhamos a se firmar. Vem aqui, irmão Miguel, pode vir aqui. Esse aqui, meus irmãos, é o irmão Miguel, é um homem de Deus que tem pregado o evangelho. Eu admiro muito, meus irmãos, o irmão Miguel, porque é um irmão da Assembleia de Deus, mas que Deus tem tocado poderosamente no seu coração para ser um irmão diferenciado, para não se ajoelhar diante do vinho de Babilônia. Ele é um exemplo, meus irmãos, e ele tem dado oportunidade para um adventista do sétimo dia para pregar aqui as verdades. É um homem de Deus, meus irmãos, e eu não tenho nenhuma dúvida, meu amado ouvinte, você que está ouvindo aí agora esta mensagem por meio da internet, e vocês também que estão ouvindo esta mensagem aqui no Conjunto José Euclides, este homem de Deus, eu tenho certeza que ele estará no reino de Deus, sim. Estará entre aqueles que voarão, que serão como uma borboleta, terão asas e poderão visitar outros mundos, meus irmãos. E que cada um de nós, você e eu, possamos se firmar nas verdades do Senhor. Agora eu vou passar aqui a palavra para o irmão Miguel, que a gente vai estar orando para estar finalizando esse trabalho missionário para a honra e glória de Deus. Amém. Eu estou muito grato, né? Primeiramente a Deus de nos trazer essa oportunidade, né, irmão, de estar aqui e prometendo estar segunda-feira, assim que o Senhor não voltar. Louvado seja Deus, que, irmão, eu estou gostando bastante. Eu quero até, pela fé, pelo espírito da fé, da profecia, né, que eu quero dizer que as pessoas, irmão, estão gostando da palavra, porque uma palavra como essa é saborosa, né? Eu creio que eles estão gostando. Nem todas as igrejas terão uma mensagem dessa. Aleluia, né? Amém. A mensagem de salvação. Mensagem de salvação. É, irmão. E sem passar a mão. Sim. E né, meus irmãos, você que está acompanhando aqui pela internet, nós não passamos aqui a mão na cabeça de ninguém, no pecado de ninguém. O objetivo aqui, meus amados, não é atacar nenhuma igreja, mas é atacar o pecado que tem entrado dentro das igrejas. E o nosso trabalho aqui, meu irmão Miguel, não é atacar nenhum dos nossos irmãos. Pelo contrário, temos que ser como Jesus, batendo na porta do coração, enquanto ainda a porta da graça está aberta, meus irmãos. E que Deus possa nos abençoar, né, irmão Miguel? Amém. Deus é maravilhoso. Agradecemos ao Senhor. Senhor Deus e maravilhoso Pai, agora o Senhor nos despede em paz para o nosso lar. Toma teu filho em tuas mãos, toda a sua casa e sua família. Olha para mim, olha para esse trabalho, dá o crescimento e prospera, Pai. Levanta mais pessoas e capacita para fazer a tua obra e a tua vontade. É o que nós te oramos e já te pedimos no nome santo e glorioso do teu Filho Jesus. Amém.